Oi pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho de radioproteção, tá? Para vocês agora. Falar de radiologia sem falar de radioproteção é algo extremamente complicado, porque isso margeia tudo que a gente vai falar em colocar colete de chumbo no paciente, em protetor de tireoide, em configuração da sala, né? Quando a gente vai instalar equipamento de radiografia periapical no consultório, por que que tem que ser daquele jeito, por que que tem normas, né? Por que que tem tantas RDCs aí da vigilância sanitária orientando a gente, tá? E tudo está baseado aí, né, nos conceitos de radioproteção. Então, por que que a gente trabalha com uma determinada dose no paciente? Por que que a gente tem tabelas de protocolo de realização do exame? Então, tá tudo margeado aí na questão de radioproteção, tá? Quando a gente fala de radioproteção, a gente tem que estar pensando que eu não estou protegendo somente a mim, né? Eu estou protegendo a humanidade como um todo, né? Eu estou protegendo os meus descendentes, eu estou protegendo o meio ambiente também, principalmente quando eu falo de colocar, despejar materiais de cunho radioativo aí no meio ambiente. A gente tem um histórico no país aí do acidente do Césio, né, que foi um grande acidente radioativo, então isso causou uma poluição ambiental muito grande na região de Goiânia. O pessoal aí que acompanhou os vídeos que eu deixei disponível nas aulas, eu vou deixar no link aqui do canal do YouTube também, dois vídeos que eu gosto bastante de utilizar para falar um pouquinho do impacto do material radioativo no meio ambiente, né? O pessoal do outro canal que colocou o videozinho do lugar mais radioativo do mundo, que todo mundo acha que é Chernobyl, mas não é Chernobyl, né? O Lago Karachay na Rússia. Então ali realmente mostra pra gente como que a radiação ela pode ter um impacto no meio ambiente quando a gente não se preocupa com ela e como que a gente está despejando materiais de cunho radioativo, tá? Então por isso que a gente tem que falar e se preocupar um pouquinho com radioproteção. Se a gente voltar aí 100 anos na história, né, se a gente estudar um pouquinho mais a fundo os materiais da história do raio-x, desde a sua descoberta por Röntgen em 1895, a gente vê que o raio-x ele é utilizado de uma forma bem sem controle, né, sem preocupações, e aí começaram a aparecer os efeitos, né, deletérios do raio-x no meio ambiente, os efeitos deletérios do raio-x nas pessoas, né, as mãos dos operadores de raio-x, enfim, algumas pessoas começaram a apresentar aí uma série de alterações. E aí chegou um momento que eles falaram, ou a gente para de utilizar, ou a gente continua utilizando, né? E graças a Deus eles optaram por continuar utilizando, mas aí tomando os devidos cuidados, senão eu não estaria aqui hoje falando com vocês, né? A gente não teria aí todo um histórico dentro da radiologia, né? E tudo que se desenvolveu a partir disso. Mas uma questão muito importante é a gente entender que aí começaram a aparecer algumas legislações. Aí no Brasil foi na década de 50 que começaram a aparecer algumas regulamentações, né, dos direitos dos profissionais, dos servidores que trabalhavam com raio-x e substâncias radioativas, mas somente foi no ano de 1998 que a Vigilância Sanitária publicou a portaria 453, né, de 98, que margeia aí todos os nossos conceitos de radioproteção. Comecinho desse ano saiu uma nova RDC aí para complementar e atualizar a portaria, né, porque a nossa portaria ela é de 98, então ela tem algumas desatualizações. Na sequência a gente vai trabalhar aí um pouquinho o que essa RDC trouxe de novo, de diferente pra gente, tá? Então, só para a gente retomar o raciocínio, né? Lembrando que a radioproteção ela permeia não somente a proteção do indivíduo, mas a humanidade, o meio ambiente, né? Provocado aí pelo uso das radiações ionizantes. Para isso, a gente segue aí a portaria 453, né? E mais a RDC que agora chegou no começo do ano. Aqui nós temos os 4 princípios básicos da portaria 453, que é a justificação, a otimização, a limitação de doses individuais e a prevenção de acidentes.
quando a gente começa a falar da justificação, né, a gente tem que entender que todo exame que vai trabalhar com radiação ionizante, ele necessita de uma indicação, né? Eu preciso saber por que eu estou indicando aquele exame, não simplesmente indicá-lo, né? Porque, assim, nenhuma prática, né, a justificação diz que nenhuma prática, ela deve ser autorizada a menos que produza suficiente benefício para a sociedade, ou seja, eu preciso saber por que eu estou indicando, né? Preciso pensar por que eu estou fazendo aquele exame no paciente, não simplesmente sair executando exames com radiação ionizante sem ao menos ter uma única justificativa. A gente vai falar então de otimização, né? A gente se baseia aí no tal do princípio ALARA, né? Que na verdade quer dizer o que em português? Que a gente utilizar a menor dose quanto razoavelmente exequível, ou seja, eu vou utilizar a menor dose de radiação que eu possa para fazer aquela técnica, para fazer aquele exame, para executar aquele exame no paciente. Eu não preciso me lançar mão de uma alta dose de radiação para ter um bom resultado. Às vezes, com uma baixa dose de radiação, expondo pouco aquele paciente, eu consigo chegar num resultado bom de imagem, tá? Então, é isso que o princípio de otimização ele traz para a gente aí na portaria. E aí um outro princípio extremamente importante, né, da portaria é a questão da limitação das doses individuais. Quando a gente fala da limitação de doses individuais, a gente tem que pensar que nós temos duas situações separadas. Primeiro, a exposição ocupacional, que seria a exposição dos profissionais da radiologia, né? Então, nós profissionais da radiologia, enquanto nós estamos em trabalho, nós utilizamos os dosímetros, tá? Então, isso tudo ele fica como registro da exposição que a gente está sofrendo. E aí, mensalmente, nós mandamos para uma empresa responsável por radioproteção para que ela faça a leitura desses dosímetros e veja que nós não estamos acima dos limites estabelecidos pelo CENEM, tá? Na norma 3.01 do CENEM, que estabelece aí os limites de doses, tanto ocupacionais quanto dose do público em geral, tá? Então, existem as doses individuais, a limitação de dose individual dos trabalhadores, dos profissionais da radiologia e as doses do público em geral, tá? É importante ficar bem claro, né? Existe muita dúvida, os pacientes questionam muito a gente, assim, nossa, mas eu não vou me expor, é porque eu posso ter câncer, é porque isso, é porque aquilo, né? A radiação ionizante, sim, ela tem o poder de ionização no tecido, ela causa efeitos deletérios no organismo, mas a dose de radiação durante um exame, principalmente exames odontológicos, ela é uma dose de radiação extremamente baixa, tá? Ela é quase que uma dose de radiação equivalente à radiação que a gente está exposto no nosso ambiente, a gente vai viajar de avião, a gente tem uma exposição à radiação, então não é algo que vai expor na gente, mas por isso que a gente estuda a portaria, a gente entende, né, os efeitos da radiação no organismo e se baseia justamente na otimização, na justificação. Então, assim, eu justificar por que eu estou expondo esse paciente, por que eu estou indicando esse exame, usar a menor dose de radiação para executar esse exame, né? Então, tudo isso está dentro dos conceitos básicos de radioproteção, para que quando a gente vá trabalhar com radiologia, a gente se lembre disso, né? Saber por que eu estou indicando, usar a menor dose e lembrar que nós trabalhadores, estamos expostos à radiação e a gente também tem que tomar as devidas precauções. Certo, pessoal? Por hoje é só. Um beijo para vocês.